É com muito prazer, com muita honra que eu vou receber uma convidada de honra, uma médica ginecologista com uma especialidade muito interessante, tá? Em reprodução humana. As mulheres que têm dificuldade de engravidar, acredito que esse número tenha aumentado, né, de uns anos para cá. Fiquem tranquilas, porque tem solução, tem algumas alternativas para você poder gerar um neném, né? Só que a gente tem que investigar as causas, e esse é um assunto muito sério e que às vezes as pessoas vão longe buscar recurso, buscar solução. Muitas pessoas não sabem que aqui em Marília, na nossa região, tem excelentes profissionais como ela, doutora Roberta Ottoboni, minha convidada de honra dessa noite. Bem-vinda, doutora. Tudo bem, Rô? Boa noite, seja bem-vinda, viu, Rô? Eu agradeço o convite. Eu que agradeço você ter vindo. A Rô é uma amiga de longa data. Isso. Que bom receber você aqui nessa oportunidade, viu, Rô? Obrigada. Linda a sua especialidade, porque a Rô, ela é filha do Dr. Wilson Ottoboni, que também é ginecologista, muito tradicional, muito conceituado aqui em Marília. E você seguiu pela mesma linha, né? Médica, ginecologista, só a especialidade que é diferente, né, Rô? Sim, eu segui alguns caminhos e fiz mais essa subespecialidade para trazer um pouquinho de novidade para a cidade. Pois é, que tava mesmo precisando, né? Porque as pessoas às vezes vão buscar longe mesmo a solução, né, da infertilidade, o que é comum, né, Rô? Porque esse número aumentou mesmo de um tempo para cá? De uns anos para cá, as mulheres têm deixado para mais tarde a maternidade, né? Então acaba querendo primeiro especializar, ter uma profissão, estabilidade financeira e depois pensa em ter filho. E esse depois, às vezes, pode causar um pouco de dificuldade. Pode ser tarde mesmo, Pode né? ser tarde. Lembrando que a gente nasce com uma quantidade de óvulos e essa quantidade ela vai diminuindo com o tempo. Entendi. A partir dos 30 anos, a gente tem uma queda nessa quantidade de óvulos e ela vai se tornar mais significativa a partir dos 35 anos. Então, nessa idade, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Entendi. A idade ideal para começar a pensar se engravidar, ter filho, seria qual a idade, Rô? Olha, se a gente for pensar, a idade ideal seria por volta dos 20, 22 anos. Mas isso, hoje em dia, com o nosso estilo de vida, seria praticamente impossível. Né? Então, a gente recomenda antes dos 35. Nossa, a não ser os casos que acontecem sem querer, Isso, sim. adolescentes engravidando também super cedo, né? Que não, talvez tomam os cuidados, não se previnem. Isso também não tem uma orientação adequada, né? Verdade, e é um número também alto. Também. De mulheres novas, né, que engravidam sem planejamento, né? E aí, como que você define as causas da infertilidade conjugal? Porque às vezes o problema não está só na mulher, né? Às vezes está no homem também. Sim, então a infertilidade a gente considera após a ausência de gravidez após 1 ano de tentativas com relação sexual frequente, sem o uso de nenhum método contraceptivo. Passou disso. Passou de 1 ano, a gente já engravidou. considera uma infertilidade. Mas a gente tem que lembrar que, assim, em mulheres acima de 35 anos, não precisa esperar também esse período de 1 ano. Então, essa investigação pode ser antecipada em torno de 6 meses após tentativas sem sucesso. Porque é mais difícil depois dos 35, Sim. né? Então, a gente não precisa esperar tanto tempo. E naquelas pacientes também que a gente imagina que elas tenham alguma alteração, a gente também pode adiantar essa investigação. E lembrar sempre que o casal deve ser investigado, né? Os dois, no Isso, caso. sempre os dois. Não é porque achou um problema em um dos parceiros que o outro é isento de também ter alguma coisa. Entendi. Então, Às é vezes bom os que o dois casal podem ter, esteja né? junto e que os dois entrem nessa investigação. Tá certo, nessa preparação também, né? Sim. Porque quando a mulher pensa em engravidar, tem todo um cuidado, tem toda uma preocupação que deve ter, até com o casal, né? Os dois. Sim, os dois é importante que estejam bem presentes. Ligados, né, na sintonia. E assim, tem a questão das opções, dos métodos, né, para fertilização.
E aí, o que você recomenda? O que é mais moderno? O que tem de opção para mulher engravidar hoje? Então, aí, antes da gente falar das opções de tratamento, a gente teria que definir a causa dessa infertilidade, né? Então, nas mulheres, a gente pode ter alguma alteração anatômica, tanto do útero quanto da vagina, alterações hormonais, alterações ovulatórias, alteração nas trompas e a endometriose também, que é um fator importante de infertilidade. E o homem deve ser investigado também. A primeira coisa que o homem deve fazer é um exame de espermograma. E a partir desse exame, se tiver alguma alteração, aí aprofundar a pesquisa com outros exames. Certo. No caso do homem, o fator, assim, que... A principal causa de infertilidade masculina é a varicocele, que é uma dilatação de uma veia no testículo, e algumas vezes pode ser feita uma correção cirúrgica e já seria suficiente, não necessitando de um tratamento assim de alta complexidade. Entendi. E a infertilidade é mais comum nas mulheres ou nos homens? Ou empata? Os dois, assim, cerca de 40% nas mulheres, 40% nos homens. E em 20% dos casos a gente vai achar algum problema nos dois, no casal. Isso. Gente, é impressionante, né? Às vezes é uma coisa, a pessoa fala, será que não é para eu ter filho, né? Sim. Aí ela fica encanada, porque mexe com o psicológico mexe da mulher, bastante, né? Isso atrapalha muito também. Sim, sim. Eu conheço histórias de casais que tentam engravidar os dois, né? Anos. E não conseguem. Não tem sucesso. E tem muita gente também que às vezes tenta, faz algum tratamento, engravida e depois dá uma desencanada assim e consegue engravidar espontaneamente. Sim. Então tem influência do psicológico? Tem, com certeza. Olha só, que interessante. É claro que né? a gente tem que descartar, né, as causas, Sim, né, anatômicas, as coisas, mas também a parte psicológica contribui. Então, no caso, investigou, identificou o motivo, né, a causa. Isso, daí a gente vai avaliar qual que é o tratamento mais adequado para aquele casal, né? Como que a gente avalia isso? Então, dependendo do resultado dos exames, nas mulheres não existe um exame só que a gente consiga detectar todos os problemas. Então, são uma série de exames que a gente pede. Complexo. Isso, no homem é apenas, de início, apenas o espermograma. E aí a gente vai avaliar a idade dessa paciente, o tempo de infertilidade e a causa para ver qual seria o mais indicado. Hoje a gente teria o coito programado, que a gente induz ovulação e orienta os períodos para ter relação sexual. É uma opção. Isso, é uma opção. A inseminação intrauterina, que também induzimos a ovulação e colocamos o sêmen do marido no útero da paciente, e a partir daí como o coito programado com a natureza. São os tratamentos que a gente chamaria de baixa complexidade, e o tratamento de alta complexidade, que seria a fertilização in vitro. In vitro, que talvez é a mais moderna. Isso, que é a mais moderna que a gente tem, e que a gente coleta o óvulo no laboratório, o espermatozoide, forma o embrião e aí transfere esse embrião para dentro do útero da mulher. E no caso das mulheres que já querem garantir, preservar a fertilidade, mas não querem engravidar agora, tem como já armazenar ali o óvulo, o espermatozoide? Sim, para as mulheres que no momento não desejam ter filhos e já estão naquela idade que a gente tem que ficar mais alerta, sim, tem a possibilidade de congelar os óvulos. Então essa paciente vai ser submetida também a um estímulo ovariano e esses óvulos eles ficam congelados no laboratório. Quando ela tiver o desejo de utilizar, eles são descongelados, eles são fertilizados com o espermatozoide do parceiro e forma-se o embrião para uma possível gestação. E tudo programado, né? Sim, tudo programado. Quando ela quiser, assim. É programado. Tem que passar pela médica. Sim, fazer certinho. uma avaliação, tudo direitinho. Mas como a medicina vai avançando, né? Vai sendo muito mais fácil, facilitando mesmo a vida das mulheres, porque hoje é muito simples, assim, em vista, né, de anos atrás. Hoje é muito mais simples você
conseguir engravidar, né? Hoje em dia os tratamentos estão mais acessíveis, apesar de ainda serem de um custo um pouco alto, mas tá melhor do que era antigamente. E hoje em dia a gente encontra opções no interior também. Antes só em grandes centros que a gente teria essa possibilidade. Hoje aqui no interior a gente tem clínicas tão boas quanto nas capitais. Como em Bauru, que é que você atende, Sim, eu né? atendo em Bauru, que tem uma clínica que é uma filial de uma clínica grande que tem em São Paulo. Ai, que legal. Aqui em Marília você também atende no seu consultório? Atendo no consultório e aí os casos de inseminação ou fertilização, as minhas pacientes vão para Bauru para a gente fazer o procedimento. Isso. E é demorado esse procedimento? Depende também, né, Rô? Mas, por exemplo, a mulher decide fazer esse check-up todo. O que demora um pouco mais são todos os exames para fazer, que tem a fase do ciclo menstrual para estar fazendo. Depois o tratamento em si não demora tanto. A partir do momento que a gente começa, em torno de uns 15 dias aproximadamente. Ai, que legal. E aí já sabe se deu certo, se não. Sim. São tratamentos seguros, então, porque são 3 opções que a gente destaca. Infelizmente, ainda nenhum tratamento a gente tem 100% de sucesso, garantia, né? Mas são tratamentos que têm boas chances e cada vez mais eles estão se desenvolvendo para que a gente consiga aumentar ainda mais as taxas de sucesso. Muito legal. É um assunto super interessante, né? Muito legal. Nesse mês das mulheres, a gente começando aí o mês de março, né? A gente já fala muito sobre vários temas que se referem às mulheres. E eu adorei sua presença, a gente começar o programa de hoje falando sobre a fertilização, sobre a reprodução, as mulheres que têm essa dificuldade de engravidar, acho que é muito legal. Fica aí a dica, procure a doutora Roberta Toboni, que é uma ótima especialista. E você também atende por convênio, né? Atendo sim. Ai, que legal, vamos me organizar pra gente pra eu marcar uma consulta. Te aguardar lá. Que gostoso. Seja muito bem-vindo em outras oportunidades, tá? Quero que você volte. Muito obrigada. Falar de outras coisas relacionadas à sua especialidade, que é muito legal e diferente. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui no seu programa, viu? Um beijo, sucesso pra você, obrigada. Tá? Pra Fer, pro Dr. Wilson Toboni. Beijão pra toda a sua família, tá? Obrigada.